dicas de práticas que é usada por terapeutas para estimular a criança no contato visual, na imitação, no sentar, e também falei como aumentar o repertório da criança. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre como lidar com os comportamentos inapropriados do autismo. Vou falar sobre meltdown, shutdown e burnout. E vou falar sobre a diferença entre eles. Vou falar um pouquinho também da importância da adaptação dos conteúdos didáticos para a criança autista. E vou também falar sobre a importância do pareamento para trabalhar com a criança com autismo. Bom, então vamos iniciar, falando um pouco sobre como lidar com os comportamentos inapropriados do autista. Um desafio dos pais de autista é administrar, os comportamentos inadequados das crianças, dos jovens, dentro do transtorno. Como sabemos, de fato, a criança com TEA, ela apresenta problemas nas habilidades de comunicação, déficits na interação interpessoal e limitações sociais. Contudo, os comportamentos inadequados, eles podem ocorrer devido ao déficit na habilidade necessária para comunicar sentimentos, necessidades, desejos, ou para concluir com êxito uma tarefa. Geralmente, eles não levam em conta os comentários e olhares de reprovação e continuam agindo como se estivessem tudo bem. Por isso surgem as birras, os ataques de raiva e comportamentos agressivos. Vou falar aqui um pouquinho sobre alguns exemplos de comportamentos inapropriados, que são as birras, que parecem incontroláveis. Eles recusam-se a fazer atividades simples, como comer, se vestir, sair da cama ou fazer uma lição. Às vezes, tem crianças que comem objetos como papel, borracha, sabão, fazem barulhos ou gritam em momentos inadequados. Eles dão risada em momentos sociais inadequados, como por exemplo, às vezes em um funeral, a criança começa a rir. Às vezes são agressivos ou violentos. Tem uns que batem até a cabeça na parede. Então, entendendo esses comportamentos inadequados, é importante saber que um comportamento é um processo aprendido. Dessa forma, pode ser modificado. Geralmente, o comportamento é realizado para atender a uma necessidade ou um propósito daquela criança. As birras, por exemplo, acontecem devido a alguma frustração ou proibição, quando eles não querem fazer algo, por medo, frustração, bem como por tédio também pode acontecer, as birras. E eles também querem provocar alguma reação nas pessoas presentes naquela situação. Um erro que os pais cometem nessa situação é aceitar os comportamentos inadequados da criança com autismo. Eles podem achar difícil e certamente lidar com esses tipos de constrangimento, principalmente se for em público e ficam irritados ou envergonhados. Os pais geralmente ficam assim. Por isso, de certo, os pais cedem às exigências do filho,
o que reforça o comportamento inadequado. Então, é bom observar, a criança, ela entende que conseguiu o que queria e, de certo, vai voltar a repetir esses comportamentos inadequados toda vez que ela desejar o mesmo objetivo. Então, quando a criança ela faz, né, esses comportamentos inadequados, às vezes em lugares públicos, e os pais às vezes se sentem envergonhados, né, irritados também, né, com a situação, e acaba cedendo. E isso reforça esses comportamentos inadequados. Então, primeiramente, os pais, eles devem observar esses comportamentos e identificar em quais situações eles acontecem. É importante perceber se estão relacionados à dificuldade de comunicação ou à necessidade de rotinas e hábitos. Além disso, é importante reconhecer se ocorreu alguma mudança significativa no ambiente em que a criança está. E, em seguida, saber quais são os resultados obtidos pela criança depois desses comportamentos inadequados. Como agir diante de comportamentos inadequados? Não é fácil, né, lidar com esses comportamentos inadequados, mas é necessário que os pais, cuidadores, né, demonstrem que dessa forma a criança ela não conseguirá o que deseja. Sendo assim, não pode ser forçado esses comportamentos. É importante manter a calma, não gritar, bem como não brigar ou bater na criança, né? É necessário, no entanto, manter a mesma postura quando a criança apresentar esse comportamento e evitar ceder. Os pais, eles devem elogiar e dar atenção quando a criança ela consegue ter um comportamento adequado. É importante conversar, explicar a necessidade de tal comportamento. Nesse sentido, pode ser usadas imagens ou fotos para facilitar essa comunicação. Uma coisa muito importante também é a ajuda de profissionais. Certamente, ter uma equipe de profissionais ajuda bastante na orientação desses comportamentos. É muito importante que os pais busquem, né, ajudas de especialista para lidar com os comportamentos inadequados e entenda como eles podem estar ajudando seu filho a se desenvolver e ter mais qualidade de vida. Bom, os pais, eles devem procurar tratamento de um profissional qualificado, né, para explicar suas preocupações e desenvolver um plano de tratamento individualizado para, desse modo, reduzir esses comportamentos inadequados dos seus filhos. Como ajudar a modificar esses comportamentos inadequados? As terapias sem dúvida, eficiente para modificar esses comportamentos inadequados em situações específicas. Por meio de diversas técnicas de reforço e recompensa, as crianças autistas vão sendo estimuladas e aprendem o comportamento adequado durante o dia a dia. Muitas habilidades importantes, elas podem ser ensinadas nas situações diárias de rotina. E os pais também, eles precisam usar reforços positivos e negativos para que as terapias elas sejam eficazes.
para minimizar esses comportamentos inadequados. Os reforços positivos é uma das principais estratégias utilizada nas terapias. Quando um comportamento é seguido por algo que é valorizado como uma recompensa, é mais provável que uma pessoa repita esse comportamento novamente. Com o tempo, isso incentiva mudanças positivas de comportamento. Cada vez que a pessoa usa o comportamento ou habilidade com sucesso, recebe uma recompensa, isso reforça ela ter mais comportamentos positivos. Lembrando que essa recompensa pode ser um elogio, um brinquedo, um livro, e também que ela assista um vídeo, por exemplo, que ela goste. Essas recompensas positivas incentivam a criança, né, o jovem, a continuar usando as habilidades e mudar de comportamento. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o meltdown, o shutdown e o burnout. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre eles. Não é novidade, né, que os autistas, muitas vezes, eles podem se sentir sobrecarregados, tanto emocionalmente como sensorialmente e até socialmente. Por conta disso, podem ocorrer as crises sensoriais, ou seja, a pessoa autista ela pode receber uma sobrecarga de entradas sensoriais por meio do tato, do olfato, do paladar, da audição e visão. E não conseguir processar as informações de forma adequada pode ocorrer essas crises sensoriais. Também a sobrecarga social, que acontece quando o autista ele é exposto a uma situação onde ele precisa se socializar, interagir e usar habilidades sociais para se comunicar. E a sobrecarga emocional, ela ocorre quando eles precisam se identificar, lidar e processar as emoções. Tudo isso pode ser muito complexo e difícil para uma pessoa autista. Como sabemos, cada pessoa autista ela reage de uma forma diferente quando elas são estimuladas. E às vezes elas podem se expressar por meio de crises. E as crises elas podem variar na intensidade e causam. E também recebem nomenclaturas diferentes. Bom, é muito importante conhecer o tipo de crise que o autista enfrenta e também o que desencadeia essa crise para poder ajudar. Além disso, facilita encontrar estratégias para evitar que as crises se repitam ou amenizá-las para causar menos sofrimento nesse momento de crise. Bom, eu vou falar um pouquinho agora especificamente sobre o meltdown. O que é o meltdown? O meltdown é crise de explosão, explosão emocional ou perda do controle emocional temporária. As manifestações elas variam, elas podem surgir com gritos ou agitação em excesso, ou estereotipias. E em casos mais graves,
elas podem levar à agressividade também. Por conta disso, o autista ele pode se morder, se beliscar, bater a cabeça na parede. Ele pode ser extremamente agressivo com as pessoas que estão mais próximas a ele. Na maioria das vezes, eles estão ligados a algum tipo de frustração, estresse emocional, ou mudança de rotina, ou hiperestimulação. Durante a crise, tanto da criança, do jovem, até do adulto, eles não têm controle das suas ações. Então, para ajudar os pais, cuidadores, eles podem minimizar as sensações do lugar onde a criança pode estar, evitando que a criança se machuque. Vou falar um pouquinho agora sobre o shutdown. O termo vem da informática e significa desligar o sistema. Isso significa que a pessoa com autismo ela pode ficar parcialmente ou completamente desligada ou distante, não respondendo a qualquer forma de comunicação. Geralmente, eles ficam com um olhar vazio e com a respiração mais rápida ou mais lenta. Também é comum que queiram ficar isolados, ou deitem no chão ou fiquem paralisadas quando elas estão tendo essa crise. Trata-se de comportamentos involuntários e, diferentemente do meltdown, as emoções elas ficam internalizadas. No meltdown eles têm crises de agressividade, eles podem gritar, bater a cabeça na parede. E no shutdown é completamente diferente, né? Eles ficam mais paralisados. Ambas causam muito sofrimento. Ambas as crises, elas causam muito sofrimento no autista e elas precisam de atenção. Vou falar um pouquinho agora sobre o burnout. O burnout, ele pode ser definido como um esgotamento físico e mental que ocorre em longo prazo. Há também a diminuição do interesse de atividades que antes davam prazer. A pessoa com autismo também ela perde o interesse em habilidade de lidar com situações estressantes. O autista com burnout ele pode ter dificuldade de controlar suas emoções e ser propensos a explosões de tristeza ou raiva. Também é comum apresentar ansiedade intensa, depressão e até mesmo comportamento suicida. Acredita-se que tudo isso ocorra devido ao esforço da pessoa com autismo, a imitar o comportamento